Canal Papo de Arouxa aqui em Coimbra, uma cidade em Minas Gerais com aproximadamente 7.000 habitantes. Estamos na praça de Coimbra. Visitem, hein? É maravilhoso o local, estamos apaixonados. Para a gente trocar aquela ideia rápida, antes de tudo, aquele nosso momento reflexão, algo que já virou tradição. Então pega legal essa visão. Homens bons e ruins têm tendência à crueldade. Montesquieu. E por falar em Montesquieu, para a gente refletir nesse vídeo rápido que estamos fazendo aqui em Minas, dignidade, dignidade humana. Essa expressão foi utilizada pelo grande orador e grande pensador pela primeira vez, chamado Marco Túlio Cícero. Ele era romano. E a partir daí essa expressão foi crescendo dentro da história da humanidade. A dignidade humana é um valor absoluto, absoluto. Ele não é flutuante, ele é firme. Ele é tão importante que ele já foi incluído até em constituições que são constituições totalmente pesadas em países com cultura de ditadores. Por exemplo, em 1945, por Franco, a grande ditadura de Franco, mas também utilizada em 1917 na Constituição Social Mexicana. Esse exemplo é para a gente entender mais ou menos como é interessante e necessária a dignidade humana. Em 1992, a dignidade humana foi incluída na Constituição israelense e sofreu grandes resistências por lá. Inclusive, a Suprema Corte, a mesma Suprema Corte que atualmente foi limitada pelo chefe de governo Benjamin Netanyahu. Sim, em 1992 a Suprema Corte teve grande influência a partir do momento que a dignidade humana entrou na estrutura jurídica do país israelense. E um caso muito interessante foi exatamente de dois libaneses que eram prisioneiros de Israel, estavam sendo torturados. E aí, diante do novo posicionamento que falava sobre dignidade humana, a Suprema Corte interferiu e conseguiu suspender essa prisão porque Israel queria fazer uma moeda de troca com o Líbano. Para vocês terem bem atenção como é importante a dignidade humana. Falando ainda, para a gente finalizar, sobre dignidade humana, aqui no Rio de Janeiro, aliás, lá no Rio de Janeiro, porque eu estou em Minas Gerais, essa semana tivemos 3 parlamentares tentando utilizar dessa palavra, dignidade humana, se dizendo grandes defensores, dos cidadãos fluminenses em relação à máfia dos reboques. Entretanto, eles maltrataram e destrataram funcionários públicos efetivos, 2 policiais militares. Bem, a dignidade humana diz o seguinte, que o princípio da isonomia deve ser sempre utilizado. Então, é claro, se houve missão de socorro dos policiais, isso deve ser bem observado, se houve, porque a vida é o principal bem, principalmente aqui no Brasil, e é ratificado pela nossa Constituição Federal, baseada exatamente na dignidade humana, ou seja, nos direitos fundamentais. Ainda assim, os próprios parlamentares esqueceram desse princípio da isonomia, destrataram e cometeram também um abuso de autoridade diante dos funcionários públicos efetivos que não são agentes políticos eleitos como eles. Ou seja, uma atitude pequena de quem quer fazer apenas marketing político, mas esquece que a dignidade humana está em primeiro lugar. Ela é feita de uma via de mão dupla. Bem, então pega legal essa visão. Eu sou Jefferson Arouxa, um barco remando contra a maré, hoje em Coimbra, Minas Gerais.